Fala, meu considerado professor Wesley na área. Você já sabe, se derrubar, terremoto, 100 quilos de pura fofura. Você percebe, a barbinha continua a mesma, mas o cabelo, amigo, o cabelo vai de mal a pior. Quanto mais o tempo passa, mais. Aliás, outro dia falaram comigo assim, professor, o senhor tá com esse penteado piscina, né? Eu falei, piscina de criança. Que penteado é esse, piscina de criança? Raso e dando para ver o fundo. É por aí, é por aí. Mas, amigos, vamos ao que importa. Nós começamos aí a nossa jornada, espero que você esteja muitíssimo bem. E nós vamos começar a nossa jornada com esses caras aí. Então a gente começa a nossa jornada na Idade Média. Tem muita gente, inclusive, que não localiza o islamismo na Idade Média. Os caras estão na Idade Média, ok? Lembrando que ano passado você estudou a transição, né, da Idade Média para a Idade Moderna. Você se lembra disso? Espero que você se lembre, né, disso. Você estudou aí a transição da Idade Média para a Idade Moderna. E nós estamos, perdão, a transição da Idade Antiga para a Idade Média, animalzinho, a transição da Idade Antiga para a Idade Média, e agora nós estamos juntos aqui, firmes na Idade Média, e um dos tópicos principais é o surgimento do islamismo. De cara, a gente precisa, quando a gente fala de islamismo, abater alguns preconceitos assim muito severos que a gente tem em relação aos islâmicos. Esse mapa está aí no seu livro justamente para que você possa começar a desmistificar, olha que palavrinha bonitinha, a desmistificar, ou seja, a tirar alguns conceitos prévios que você pode ter sobre o mundo islâmico, ok? Então esse mapinha aqui, ó, países com grande presença muçulmana. Dá uma olhadinha para você ver, ó. Quando você observa esse mapa, você vai perceber comigo aqui de cara que todos, a boa parte, a maior parte dos países que tem mais de 80%, vamos aprender a ler um mapinha? Olha aqui a legenda do mapa. Vamos lá, aprendendo a ler um mapa rapidinho, ok? Esse é o mapa do mundo, ó, o mapa mundi. Aqui embaixo eu tenho as minhas legendas, dá uma olhadinha nas legendas aí para você ver, ó. Vermelhinho mais que 80%, esse roxo cor de burro fugido de 50 a 80%, esse amarelinho de 30 a 50%, e tudo que está de cinza tem menos de 30%. É um mapa que você pode ver o título dele aqui, ó, países com grande presença muçulmana. Então, nesse mapinha eu tenho aqui, ó, em vermelho, os países que têm mais de 80% da população muçulmana. Queria que você destacar aqui para você, ó, algumas regiões norte da África, tá? Oriente Médio, tá aqui. E dá uma olhadinha aqui, ó, na Indonésia, nessas regiões, Bangladesh, essas regiões mais do extremo Oriente. Regiões ainda aqui no norte da África, na região do deserto do Saara, ali, ó, é, de 50% a 80%, tem essa galera aqui roxinha, ok? E eu tenho de 30% a 50% essa galera mais ao sul da África, aqui, ó, depois do deserto Saara. Aquilo que a gente chama de África subsaariana, né? E, por fim, eu tenho aí, ó, o resto do mundo com menos de 30%. Você percebe que na América Latina aqui, ó, olha a América Latina aqui, olha a América do Norte, eu não tenho nenhum país com mais do que 30% de presença islâmica. Então, a primeira coisa que você precisa entender é que eu tenho um negócio que eu chamo de mundo islâmico. O mundo islâmico é formado por esse conjunto de países que tem de 50% a 100%, de 50% a 90%, ou seja, que tem mais de 50% da sua população islâmica. Então, isso é o que a gente chama de mundo islâmico. Ou seja, eu tenho um conjunto de países e você percebe que eles estão geograficamente próximos, com exceção desses caras aqui no Extremo Oriente. Eu tenho um conjunto de países que estão geograficamente próximos e esses caras formam um bloco que a gente vai chamar de mundo islâmico. É importante você entender também que o islamismo ele tem dois papéis distintos, assim, dois papéis, não vou nem dizer distintos, eu vou dizer dois papéis que são congruentes, que se encontram. Ele tem um papel religioso, então o islamismo é uma religião, mas também é uma organização política. É, nós temos ao redor do mundo milhões, bilhões de pessoas
que professam a fé islâmica, ok? Então, bilhões de pessoas professam a fé islâmica. Hoje é a segunda maior religião do mundo, o islamismo. Segunda maior religião do mundo. Esses caras são islâmicos. Então, eu tenho islâmico na França, eu tenho islâmico no Brasil, eu tenho islâmico na Argentina. Ou seja, eu tenho argentinos que são islâmicos, brasileiros que são islâmicos, eu tenho americanos que são islâmicos. A religião islâmica ela está espalhada por todo o mundo. Então, a primeira diferenciação que a gente precisa fazer agora, nesse momento, é que é, o sujeito ser árabe e o sujeito ser islâmico são duas coisas distintas. Vou mostrar mais uma imagem que tem no mapinha de vocês aqui, olha aí no livrinho de vocês. Essa região que está em destaque para você aqui, ó, é chamada de Península Arábica. O cara, para ser árabe, o mundo árabe, é o conjunto de populações que se encontram nessa região próxima à Península Arábica. Então eu vou voltar para cá, você vai ver, ó, isso aqui é a Península Arábica. Olha aqui a Península Arábica, ó, tá vendo? E eu tenho um conjunto de países que fazem parte dessa região, geografia. Então, do mesmo jeito que o cara que nasce em Juiz de Fora é Juiz Forano, o cara que nasce no Rio é carioca, o cara que nasce em São Paulo é paulista, o cara que nasce na América é americano, o cara que nasce na Península Arábica, ele é árabe. Ok? Então, a questão de ser ou não árabe é uma questão que depende do lugar que o cara nasceu. O cara nasceu na Arábia, ele é árabe. Agora, se o sujeito se converte ao islamismo, se o sujeito se converte ao islamismo, aí esse cara vai se tornar islâmico. Então, nem todo árabe é islâmico e nem todo islâmico é árabe. Gostou desse trocadilho? Nem todo árabe é islâmico e nem todo islâmico é árabe. Então, esse é o primeiro preconceito que tem que vencer, ok? Vencendo, passamos por essa fase. A gente precisa entender agora como é que surgiu toda essa história. De onde é que veio toda essa história? Então, para aqueles que são familiarizados com a Bíblia, para a galera aí que tem uma familiaridade com o estudo da Bíblia, vai se lembrar que Isaac teve dois filhos. Isaac era filho de Abraão. Então, Abraão recebeu uma promessa de Deus. Abraão teve um filho que chamava Isaac. Isaac teve dois filhos. Um chamava Ismael e o outro vai chamar Jacó. Ok? Dois filhos. Um chama Ismael e outro chama Jacó. É porque deu um bug aqui, mas eu não vou nem cortar essa não, tá? Vamos, toca o baile. De Jacó surgiram os israelitas. E de Ismael surgiram os ismaelitas. Jacó e Ismael acabam se tornando inimigos. Se você não conhece a história, vai lá na Bíblia que você vai ter, é uma história bacana. Jacó e Ismael, que eram filhos de Isaac, acabam se desentendendo. E os descendentes fazem com que essa briga continue. Então, nós temos um conflito entre árabes e israelitas, que tem a sua origem aqui. Então, ambos os povos, os árabes e os israelitas, eles têm as suas raízes numa figura chamada Abraão, que é um personagem que tem grande importância para judeus, para cristãos e para islâmicos. Então, Abraão é meio um ponto de convergência nessa história toda. Mas, além dessa história, dessa convergência, existe um personagem que é fundamental para que você entenda o islamismo. Esse personagem é um sujeito que chamava Mohammed, também conhecido como Maomé. E para que a gente possa entender como é que Mohammed, ou Maomé, funda, organiza essa enorme religião, a gente precisa dar um passinho para trás. Vamos entender isso aqui. Na Península Arábica, que é essa regiãozinha que você está vendo aqui no mapa, eu já mostrei o mapa para você, vou voltar no mapa aqui. Essa região aí era uma região já há muito tempo disputada por muitos povos.
E havia um motivo para sê-la. É um entroncamento de muitos povos. É uma área comercial. Se você vê, ó, aqui eu tenho a África, então eu tenho aqui grandes civilizações como era o Egito, como foram vários reinos ali, o reino Abomé. Então eu tenho logo aqui em cima o mar Mediterrâneo, que é a galera ali que faz o comércio. Então eu tenho aqui Grécia, eu tenho aqui até pro lado de cada Ásia os persas, e eu tenho aqui na Península Arábica um local de passagem, um lugar onde as pessoas conseguiam fazer comércio. Era um local, um entroncamento de rotas comerciais, saca? Só que essa região, ela era dividida naquilo que a gente chama de cidades, estado. Não gosto muito desse termo para eles aqui, não, mas vai ser útil para nós. Ou seja, eu tinha cidades que tinham sua administração, seus impostos, sua moeda, seu exército. Então eu tinha os povos árabes, ok? Os povos árabes, porque nasceram, porque se organizaram na Península Arábica, esses povos eram organizados em cidades. Além das cidades, eu tinha também no interior dessa região, que era uma região muito árida, uma região desértica, um grupo de caras que a gente chama de beduínos. Os beduínos são caras que, é, em cima de camelos, conseguiam transpor a, o deserto. E eram responsáveis pelo comércio. Até hoje existem beduínos lá. Esses caras faziam cabanas no deserto. Eles são chamados, inclusive, de os navios do deserto. Que do mesmo jeito que o navio, nessa época, levava e trazia produtos de um ponto ao outro, quem levava e trazia produtos pelo deserto eram essas comunidades, essas tribos nômades, que eram chamados de beduínos. O litoral tinha um clima um pouquinho mais ameno e o interior, cara, inferno total, calor total. Pois bem, esses caras, eles eram fracos. E por que eles eram fracos? Porque eles brigavam entre si e não tinha nenhum fator que juntasse esses caras. Não tinha nenhum rei, nenhuma força política, não tinha nenhuma intenção. Eles não tinham nada que desse para eles a identidade para que eles pudessem se juntar. Então, durante muitos séculos, a Península Arábica foi dominada por muitos povos, foi invadida por muitos povos, e eles não tinham nenhum fator para que pudesse fortalecer, eles não tinham um governo central. Quando chega, então, por volta do ano 600 depois de Cristo, surge uma figura chamada Maomé. Maomé tem uma história muito triste. Ele era filho de ele fica órfão muito jovem, muito novo, né? Há relatos divergentes, alguns, mas há relatos de que ele ficou órfão do pai antes de nascer, vai ficar órfão da mãe também quando era ainda muito pequenininho, vai acabar sendo criado por um tio. Maomé cresce e começa a trabalhar nessas caravanas de beduínos. Ele acaba conhecendo uma viúva muito rica chamada Hadija, alguns chamam de Khadija. Eu imagino que Khadija era uma gata, porque o nome, né, não é um nome sexy, Khadija. Ele se casa, ela é uma viúva rica, e ele ganha proporção, ele ganha importância, e ele passa a ser conhecido como um sujeito que tem grande, grande respeito das populações, conhecido como um homem honesto, um homem muito honesto. Um dia Maomé está fazendo uma viagem e ele faz um retiro espiritual. E ele entra numa caverna e, segundo o relato, acho que tem até uma imagem aqui, deixa eu ver se eu acho essa imagem aqui, ó. Não, não é essa imagem. Mas tem uma imagem qualquer, eu mostro para vocês depois, tá? Maomé entra, e durante o período que ele está nessa caverna, ele é visitado pelo profeta, pelo anjo Gabriel. E o anjo Gabriel dá uma revelação para Maomé. E nessa revelação, dentre as muitas revelações, dentre as muitas informações, dentre os muitos preceitos que o anjo Gabriel entrega para Maomé,
existe um que diz que só existe um Deus, que é Alá, e que Maomé é o último profeta desse Deus, ou seja, a última revelação que Alá deu ao mundo veio através de Maomé. Percebe que essa ideia é uma ideia que a gente chama de ideia monoteísta. E os povos que habitavam aquela região ali eram todos politeístas. Todos os povos ali eram politeístas. E aí Maomé, detentor agora dessa mensagem, e é importante dizer aqui, abrir um parênteses, que, e eu quero dizer isso com muito respeito, tá? Com muito respeito, tirando essa epifania, e aqui é uma questão de fé, para quem acredita ou não, se o anjo Gabriel apareceu ou não a Maomé, e essa não é o nosso objetivo de discussão, mas, sem dúvida nenhuma, a vida comercial de Maomé, o contato que Maomé teve através do comércio com cristãos e judeus, sem dúvida nenhuma, vai imprimir em Maomé uma percepção muito forte da ideia monoteísta. Ou seja, a gente pode dizer que o islamismo carrega tradições, que o islamismo carrega impressões muito fortes do cristianismo e do judaísmo. Então eu me arrisco a dizer que o islamismo é herdeiro dessas tradições religiosas monoteístas. E você percebe que a religião monoteísta, e quando a gente fala de monoteísmo, nós estamos falando de um Deus só. Quando eu admito a ideia de que existe um Deus só, não há espaço. Porque você percebe quando eu tenho o politeísmo, quando tem vários deuses, você pode adorar o Deus pão doce, ou adorar o Deus pão de sal, a Emengarda ali adora o pão cachorro, o Deus cachorro quente, pão de cachorro quente. E nós não somos necessariamente inimigos. Mas quando passa a existir um Deus só, e esse Deus é o único verdadeiro, quem não adora esse Deus, naturalmente está contra ele. Então o monoteísmo ele cria uma antagonia imediata, ou seja, para existir um único Deus, é necessário que exista que quem não obedece, quem não segue esse Deus, naturalmente está errado. Ou seja, não existe a possibilidade de nós dois adorarmos deuses diferentes e estarmos nós dois corretos, porque só tem um Deus verdadeiro. Quando Maomé traz essa ideia para dentro da Península Arábica, ele encontra muita resistência, principalmente na cidade mais importante daquela região, que era a cidade de Meca. Meca era uma cidade muito importante, por quê? Porque além de ser um centro comercial muito favorável, era também um centro religioso muito importante. E por que que Meca era esse centro religioso importante? Por conta dessa construção que você está vendo na sua tela aí. Essa construção era chamada de Kaaba. Kaaba. E na Kaaba existe um artefato chamado a Pedra Negra. Ela está numa dessas esquinas aqui. É um meteorito. E a tradição islâmica diz que quem colocou, quem construiu e colocou a primeira pedra, quem ergueu o primeiro altar aqui, teria sido Abraão, porque Deus teria o visitado nesse lugar. É muito provável que esse lugar tenha se transformado num lugar de culto por conta da queda desse meteorito aqui. Você imagina, você está no meio do nada, você não conhece, você não sabe o que é Sol, Terra, rotação, translação, e você vê caindo do céu a bola de fogo, chega lá, tem uma pedra negra, translúcida. Então foi criado aqui essa construção. Aqui dentro dessa construção ficavam imagens que representavam grande parte das divindades que tinham ali na Península Arábica. Então a galera estava todo mundo ali dentro ali. Então isso virou um centro religioso, virou um centro de peregrinação. Tipo o que é Aparecida do Norte hoje, tipo o que é lá São Tiago de Compostela, ou seja, era um lugar que os caras iam para adorar. Então havia aqui um turismo religioso, as pessoas iam lá para adorar. E Maomé, agora detentor dessa mensagem, foi para Meca. Por quê? Porque aqui era o lugar de pregar, porque aqui as pessoas vinham com um intuito religioso. Então Maomé começa a pregar, e a pregação de Maomé é muito simples: só Alá é Deus e Maomé é o seu profeta.
Cara, presta atenção. Se só Alá é Deus e Maomé é o seu profeta, cara, existe um prejuízo aqui. Porque os sacerdotes que viviam das ofertas que os caras traziam para os seus deuses começam a olhar para aquilo e dizer, cara, isso não é bom, isso não é legal. Porque se você passa a acreditar que só há um Deus, e esse Deus não é o Deus pão doce, não é o Deus pão de sal, não é o Deus pão de forma, cara, você vai parar de adorar. E aí eu que sou sacerdote do Deus pão de forma, do Deus pão doce, eu vou perder a tua oferta e vou perder também o poder que eu tenho, porque é, o sacerdote tinha uma influência sobre a galera que vinha adorar ali naquele lugar. Maomé, então, acaba sendo perseguido por essa galera de Meca, pelos comerciantes, pelos religiosos, pelos sacerdotes, por aqueles seguidores dessas divindades que não estavam satisfeitos, e Maomé acaba tendo que fugir de Meca, e ele vai para uma cidade que chama Medina. Deixa eu voltar aqui para mostrar para você no mapa de novo aqui as duas cidadezinhas aqui, ó, tá aqui, ó. Estão aqui, ó. Meca está aqui e Medina ali. Maomé foge de Meca para Medina. Na verdade, a cidade de Medina chamava Yatrib. Posteriormente vai se chamar Meca. Perdão, posteriormente vai se chamar Medina. Então a cidade de Medina no início chamava Yatrib. Tá aí, ó. Medina quer dizer cidade do profeta. Ele foge e lá em Medina os caras aceitam a ideia dele. E os beduínos também aceitam essa ideia. E por que que os caras de Medina e os beduínos aceitam essa ideia? Por dois motivos. Os beduínos primeiro gostam da ideia, por quê? Porque associado a essa ideia de que só Alá é Deus e Maomé é o profeta, havia, e de maneira semelhante ao que há no cristianismo, uma promessa de paraíso, né? Havia uma promessa de um mundo de deleite. Se você pegar o Alcorão, as promessas feitas no Alcorão são promessas que se opõem diretamente àquilo que os caras viviam no deserto. Então há sim uma promessa de alegria, de fartura, de água, de fertilidade e de muitas mulheres. Então isso agradou, essa ideia de, de, de salvação, de uma vida após a morte, cara, quanto pior é a vida, quanto mais dura é a vida que você vive aqui, mais anseio que haja um depois, que haja uma promessa de salvação. Então, os caras aqui, eles acreditam nisso. E a galera de Medina é, é uma galera que disputava com a Meca, a galera da cidade de Medina disputava com Meca a importância política. E saca comigo, eles viam na nova religião que Maomé pregava o enfraquecimento dos sacerdotes lá da cidade de Meca. É como se você tivesse Rio e São Paulo, tá ligado? Rio e São Paulo, e o Rio quisesse tomar a importância econômica que São Paulo tem. Só que a importância econômica que São Paulo teria é porque São Paulo era católico, porque São Paulo era protestante. E aí aparece uma nova religião e o Rio diz assim, pô, essa religião, se a galera passar a acreditar nessa religião, o poder de São Paulo, que está baseado na fé que as pessoas têm nessa religião, vai acabar. Então, os caras de Medina aceitam. E Maomé é muito bem recebido em Medina, e a religião cresce. E aí agora a religião tem nome. Vai ser chamado de Islã. O nome dessa nova religião está aqui, ó. Eu estou mostrando aqui que se você quiser grifar aí, né, meu filho, você pode grifar. Tá aqui, ó. Não, não passei demais. Tá aqui, ó. Olha aqui. Olha aqui, ó. Os muçulmanos, seguidores da religião islâmica, a palavra muçulmano vem do termo muslim, que pode ser traduzido como submisso a Deus. Já a palavra Islã significa submissão ou rendição. Então, surge aqui agora o Islã. E o que é o Islã? Esse conjunto de pessoas que se submetem. Submetem a quê?
à vontade de Alá. Tá ligado? E quem submete à vontade de Alá, ele é submisso. Em outras palavras, ele é um muçulmano, um muçulmano. Então, a palavra muçulmano quer dizer submisso. E Islã é o conjunto de todos os homens e mulheres que se submetem à vontade de Alá. Eu esqueci isso aqui, é importante, tá? Ó, tá aqui, ó. A fuga de Maomé de Medina para Yatrib vai ser chamada de Égira. Aqui, ó, Égira. E o calendário islâmico começa a ser contado a partir da Égira. O ano 1 do calendário islâmico é a Égira. No nosso calendário cristão, 632. Você sabe que o ano 1 do nosso calendário é o nascimento de Jesus. O ano 1 do calendário islâmico é a. Eu sumi, ninguém nem percebeu aí, tá vendo? Eu sumi, você nem se deu conta. Ok? Show de bola? Até aqui? Suave? Beleza. Maomé, então, volta para Meca, expulsa os sacerdotes, quebra tudo que tem lá dentro do templo, mas mantém a Caaba. E a Caaba passa a ser um lugar, um local de peregrinação. Então, agora, essa grande construção, que antes abrigava boa parte das divindades, vai ser, vai ser entre aspas, limpa, expurgada pelo Maomé, mas ele vai manter a construção e a Pedra Negra. Para que ele faz isso? Para continuar a peregrinação, porque agora as pessoas vinham até ali e ao invés de adorar os deuses que antigamente tinham lá dentro, conheciam agora a nova mensagem, tá? Essa aqui é uma imagem, ó, de Maomé orando perto da Caba. Eu quero que você perceba que o rosto de Maomé foi apagado, porque um dos preceitos do islamismo é que não pode haver idolatria. Então, para que não corresse o risco de Maomé ser idolatrado, nós não temos quase imagens de que representem Maomé da época em que ele existia, ok? Em que ele estava vivo, né? Imagens contemporâneas a Maomé, ok? Meu bonito, vem comigo aqui. Eu vou falar da jihad daqui a pouco, ok? Você sabe que Maomé não é eterno. E aí o que acontece com Maomé? Maomé acaba morrendo. E a morte de Maomé traz um problema. Qual é o problema? Maomé não deixou um herdeiro definido. E aí a morte de Maomé traz para nós traz para o islamismo uma dificuldade. Qual é a dificuldade que traz? Quem vai liderar o islamismo? E aí surgem duas figuras muito importantes. O sogro de Maomé, que é um sujeito que chamava Abu Bakr, e um outro sujeito que chamava Ali, que era sobrinho de Maomé. Uma parte dos islâmicos seguiram Ali, e Ali tinha uma visão mais literal dos escritos deixados por Maomé, e os escritos deixados por Maomé formaram um livro que era chamado de Alcorão. Alcorão é a leitura, que transliterado em português virou Alcorão. Eles tinham uma visão mais literalizada desse livro. Então, eles liam de maneira mais literal. Esses caras acreditavam que para liderar o islamismo você tinha que ser descendente ou tinha que ser parente de sangue de Maomé. Já Abu Bakr, que era o sogro de Maomé, entendia que todo sujeito que fosse convertido ao islamismo podia liderar o Islã. Esses caras tinham uma visão mais contextualizada do Alcorão. E por que eles tinham essa visão mais contextualizada? Porque junto com o Alcorão haviam comentários, tipo comentário bíblico. Esses comentários foram feitos por grandes mulás, por grandes sacerdotes do islamismo, que liam o Alcorão e faziam comentários. Esses livros, esses comentários passaram a ser chamados de sunas. Sunas. Os caras, então,
que, junto com o Corão, aceitavam também a interpretação das sunas, passaram a ser chamados de sunitas. E os caras que seguiam Ali passaram a ser chamados de seguidores de Ali, Shi-Ali, que depois ficou transliterado para o nosso português como xiitas. Então, duas grandes vertentes surgem dentro, não são as únicas, mas duas grandes vertentes surgem. Uma chama sunitas e a outra chama xiitas. Preste atenção. Tem gente que diz que os xiitas são os terroristas e que os sunitas não são. O Osama Bin Laden, que foi responsável pelo ataque às Torres Gêmeas lá nos Estados Unidos no dia 11 de setembro de 2001, era sunita, ok? Ok? Então, xiita não é símbolo de terrorista e sunita não é símbolo de islâmico liberal. São duas vertentes que têm uma tendência de uma leitura mais literal ou uma leitura mais contextualizada, mas existem radicais em ambos os grupos, ok? É como se eu dissesse assim: tem católico e protestante. Tem radical no catolicismo e tem radical no protestantismo. Tem radical lá na Umbanda, no Candomblé, tem radical no espiritismo, ok? Não é uma exclusividade. Ainda falando sobre preconceito, é bom lembrar, tá? Tira da sua cabecinha que todo islâmico é terrorista. Os caras são quase 1,3 bilhão de pessoas hoje no mundo. Você tá ligado que se fosse todo mundo terrorista, cara, não tinha sobrado nada, né, velho? 1,3 bilhão, 1,3 bilhões de homem-bomba não ia dar para nós, né, velho? Não dava, não, tá? Então, essas são as duas. E o islamismo então, acaba se dividindo nesses dois grupos, mas o islamismo acaba se tornando, mesmo com essa divisão interna, um caminho para a união dos povos árabes. Olha, olha, olha. Eu disse para você lá atrás que os povos árabes eram todos desunidos. Agora eles têm um motivo para se unir. Qual é o motivo que eles têm para se unir? A religião. Surge então agora aquilo que a gente chama de califados árabes. Perdão, califados islâmicos. Surge agora aquilo que a gente chama de califados. O que é um califado? Um califado é um reino islâmico. A gente não tinha aqui os reinos cristãos, agora eu tenho reinos islâmicos. Como é que chama o reino islâmico? Califado. Como é que chama o rei do reino islâmico? Califa. Então surgem agora vários califados, e esses califados são liderados por figuras. Então, eu tinha vários reinos, vários califados, e nos momentos de guerra, de luta, de briga, esses califas se uniam sob a liderança de um califa só. E aí nós teremos algumas dinastias, como por exemplo, a dinastia dos Omíadas, a dinastia dos Abássidas. E esses caras agora, né? Você sabe que é uma dinastia, não sabe, Britão? Dinastia é quando eu tenho uma série de governantes da mesma família ou do mesmo grupo. Então, ó, eu mando, depois meu filho manda, depois meu neto manda, depois meu bisneto manda, tá ligado? Ou eu mando, aí quando eu morro, meu irmão manda, e depois quando meu irmão morre, o filho dele manda, e assim por diante. É uma dinastia. Então, eu tive algumas dinastias, ou seja, eu tive alguns grupos familiares e políticos que mandaram por muito tempo nesse conjunto de califados. Então, exemplo, não, existe no dentro do Alcorão uma ideia que é a ideia de jihad. Eu vou ler para você o que está escrito aqui nessa apostila. Segundo a crença muçulmana, há dois tipos de jihad. Uma que indica guerra como último recurso a ser usado, e outra que indica a luta ou esforço interior que cada pessoa trava com seus impulsos egoístas na esperança de encontrar a paz. É importante lembrar que, segundo vários estudiosos e representantes do islamismo, a jihad não defende
o ataque a inocentes, nem mesmo a imposição da religião islâmica. A jihad está associada à ideia de guerra santa, que seria basicamente uma reação a qualquer tipo de ameaça aos valores islâmicos. Dessa forma, muitos desses intelectuais islâmicos discordam das ações terroristas realizadas por alguns membros da comunidade árabe islâmica atual, que usam o conceito para impor sua visão de mundo por meio da violência. Destacamos a seguir alguns versos do Alcorão que tratam da jihad. Combatei pela causa de Deus aqueles que vos combatem, porém, não os provoqueis, porque Deus não estima os agressores. Se eles se inclinarem à paz, inclina-te também a ela, e encomenda-te a Deus, porque ele é o uniouvinte, o sapientíssimo. Então, percebe que essa ideia de jihad, inclusive esse conceito de guerra santa, vai ser usado pelos cristãos também durante as cruzadas, tá? Cruzada ali do ano 1100 para frente disso aqui. Nós vamos estudar as cruzadas daqui a pouco. Mas o que, que o cara está dizendo para nós aqui? Que a ideia de jihad, a ideia de esforço, tem duas ideias principais. A primeira é uma ideia de defesa. Eu luto para defender os preceitos islâmicos quando eu sou atacado. E a segunda, uma ideia de guerra interior. Eu lutando dentro de mim, eu lutando comigo mesmo. Então é um esforço, uma guerra contra mim, contra as minhas vontades, para fazer a vontade de Allah. E a outra é uma guerra física. Mas se valendo dessa ideia de guerra, de defesa do islamismo, entre os séculos 7, 8, 9 e 10, os islâmicos farão uma grande expansão. Deixa eu mostrar para vocês aqui o mapinha, ó. Olha aqui. Esse foi o tamanho da expansão que os islâmicos fizeram durante esse processo que eles chamam de jihad. Então, no esforço de defender os valores islâmicos, agora unidos sobre uma liderança. Liderança essa que se apoiava na fé, ou seja, Deus nos uniu, Alá nos uniu e agora nós vamos levar a palavra de Alá para todo mundo. É lógico, bonito, é óbvio, é claro, é evidente que havia aqui o interesse econômico. Os caras queriam, mano. Lógico que os caras queriam fazer o quê? Grana, mana e bufunfa. Olha o tamanho do comércio que tinha aqui, velho. Olha aqui o tamanho do comércio. Olha o que, que esses caras conseguiram. Eles fizeram uma ligação da Europa até o Oriente, cara, passando pelo norte da África. Os caras dominaram toda a margem sul do Mediterrâneo. Então, é lógico que os comerciantes islâmicos, árabes, estavam de olho nisso aqui. Então, os caras fazem essa expansão e olha que impressionante, ó. Os caras pegam aqui, ó, a Índia, a Pérsia, pegam todo o Oriente, aqui, ó, Egito, Líbia, pegam aqui Cartago. Lembra a luta que foi para Roma derrotar Cartago nas guerras púnicas? Vem aqui, atravessa o estreito, domina toda a Península Ibérica, que é onde Portugal e Espanha, e só vão ser contidos aqui numa batalha que chama Batalha de Poitiers, por um cidadão chamado Carlos Martel. Então você percebe que é uma expansão, eles saem dessa paradinha que é laranjada aqui, cara, e se expandem por toda essa região. Então há uma expansão do Islã muito grande. Por isso, quando a gente volta aqui naquele primeiro mapa, ó, vou voltar aqui no primeiro mapa que eu mostrei para vocês, olha aqui o primeiro mapa. Percebe que é justamente a região onde houve essa expansão islâmica, onde houve a jihad, essa guerra santa, lá no século 7, século 8, que tem a maior presença islâmica até hoje. Então, olha só, dá uma olhadinha nesse mapa. Mapa atual, onde o islamismo é mais forte. Agora, o mapa lá do século 7, século 8, da expansão islâmica. Tá vendo aqui, ó? Então, você percebe que a razão para ter muito islâmico nessas regiões hoje é que foi onde o islamismo expandiu lá no século 7, século 8. Agora aqui, eu vou fazer aqui esse quadrinho com vocês com alguns nomes, algumas terminologias que você pode encontrar aí quando se fala do islamismo, tá? Então aqui, ó, as doutrinas, imã, salá, hajj, zaká e siam. Então vamos lá. Todo islâmico, não tem os 10 mandamentos dos cristãos, os 10 mandamentos da Bíblia? Os islâmicos também têm um conjunto.
Achei que não estava gravando. Os islãs também têm um conjunto, tipo um resumo. São as 5 obrigações, os 5 pilares do Islã. As 5 obrigações que todo islâmico tem que cumprir. Então vamos lá. Primeiro, todo islâmico precisa declarar é ótimo, né? Que destreza. É, todo islâmico precisa declarar que só Alá é Deus e que Maomé é o seu último profeta. Percebeu? Último profeta. Esses caras aqui consideram Abraão, consideram Moisés, consideram Jesus, mas Alá, ó, Maomé é o último profeta. Maomé não é Deus, tá? Maomé não é Deus, tá? Então, só Alá é Deus, Maomé, seu último profeta. Segundo, todo muçulmano deve orar 5 vezes ao dia. Deixa eu mostrar para vocês uma imagem que estava aqui. Deixa eu mostrar ela aqui para vocês, ó. Isso aqui. Tá vendo essas? Isso aqui é uma mesquita. Deixa eu diminuir para você ver melhor. Isso aqui é uma mesquita. Deixa eu voltar a essa imagem aqui também de Meca. Olha aqui, ó. Você tá vendo essas construções, essas torres que existem aqui, ó? Olha essas torres. Isso aqui são chamados minaretes. Aqui em cima ficavam os mulás, que eram sacerdotes que tinham uma obrigação. Na hora da oração, nos horários de oração, esses caras começavam a orar lá de cima desses minaretes. Então, esses caras aqui eram caras que eram lugares, eram regiões, eram construções que são voltadas para essa obrigação, que é orar 5 vezes ao dia. Se você for até hoje em alguns países do mundo muçulmano, você vai encontrar essa, essa, você vai encontrar em alguns lugares essa realidade, tá? Só que hoje tem alto-falante, né? Mas todo muçulmano tem que orar 5 vezes ao dia. Todo muçulmano tem que ir a Meca pelo menos uma vez na vida. É uma peregrinação até Meca. É por isso que quando você olha para Meca, aqui, como nessa imagem que nós vimos aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Olha a quantidade de gente, cara. Olha a quantidade de gente. Então, todo muçulmano tem que fazer essa peregrinação pelo menos uma vez na vida até Meca, tá? Quem tem condições, vai anualmente. Todo muçulmano tem que ajudar os necessitados, separar uma parte, e todo muçulmano deve jejuar no mês do Ramadã, do nascer do sol ao pôr do sol, ele vai fazer jejum. Jejum de alimento, jejum de sexo, um mês de festa, mas durante esse mês todo muçulmano vai fazer jejum. Aqui tem um infográfico sobre os xiitas e sunitas, tá vendo? Ó? O Alcorão, que é o livro sagrado dos muçulmanos, sunitas e xiitas, nós já falamos sobre isso, né? E aqui algumas expressões que fazem parte do mundo islâmico. Mouros, expressão que faz referência aos povos habitantes da região do norte da África, que foram islamizados durante a expansão árabe. Foram eles que invadiram a Península Ibérica durante o início do século VIII. Então, Moro é o cara que tinha a pele mais escura e ele era chamado de Moro pelos habitantes da Península Ibérica quando os muçulmanos invadiram a Península Ibérica. Califas representavam os chefes do mundo islâmico, semelhantes aos reis. Portanto, um califado era uma referência à área sobre qual um califa exercia o poder. Lembra que tinha lá no Aladim o califa? Sheik, espécie de líder local. Ainda hoje, os sheiks lideram comunidades árabes ao redor do mundo. Ayatollah, que é uma expressão usada e se refere a grandes líderes religiosos. E o sultão, título atribuído ao imperador da Turquia, refere-se também aos príncipes seguidores de Maomé, que consideravam sua área de influência governamental um sultanato. Lembra que eu falei para você que tinha um cara que comandava em batalha? Qual é o cara mais famoso de todos? Qual é o sultão mais famoso de todos? Um cara que chamava Saladino, tá? Os nossos amigos muçulmanos deixaram para nós também um grande legado cultural, ok? Existem filósofos islâmicos, como Averroes, que está aí. Eles deixaram também o livro das Mil e Uma Noites, um conjunto de histórias que surge dentro da cultura islâmica, além de tecidos, além de alimentos, além de uma tecnologia. Os islâmicos vão favorecer muito os europeus
com tecnologia, o contato entre os islâmicos e europeus, tecnologia na agricultura, tecnologia na conservação de alimentos, tecnologia na astronomia. Então, será um contato muito benéfico para ambas as civilizações, ambos os povos, tá? Uma marca que eu queria deixar bem clara com vocês é que a ocupação islâmica da Península Ibérica vai trazer resultados profundos para a Espanha e Portugal. Ou seja, o tempo que os islâmicos permaneceram na Península Ibérica vai deixar ali reflexos na cultura, no idioma, na comida, na língua. E como nós temos como colonizadores portugueses e espanhóis aqui na América, nós acabamos absorvendo também grande parte dessa influência produzida pelos árabes na cultura portuguesa, na cultura espanhola, naquilo que a gente chama de cultura ibérica, beleza? Aqui ainda fala um pouquinho sobre a escrita, né? A escrita islâmica, que é uma escrita muito diferente para nós, né? Eles escrevem com um tipo de dialeto, um tipo de letra, um tipo de escrita muito diferente para nós. Aqui, uma curiosidade muito legal, os árabes são conhecidos pelos tapetes, e essa ideia dos tapetes decorados, ela surge, ela tem uma relação profunda com o islamismo, porque como você tinha que orar 5 vezes por dia, sempre, né? Orar 5 vezes por dia, era costumeiro que os islâmicos carregassem pequenos tapetes para fazer suas orações. E em dado momento, esses tapetes passaram a ser decorados. E como não podia ser decorado com imagens, com figuras, porque eles eram contra qualquer tipo de idolatria, eles são decorados com formas geométricas, com flores, em alguns casos até com trechos do Alcorão. Então eles acabaram se tornando excepcionais tapeceiros por conta também dessa necessidade da religião. Então a expansão islâmica acaba favorecendo esse contato, favorecendo a troca de conhecimento e tecnologia, e nós vamos voltar a falar dos islâmicos ainda, quando a gente falar da crise do feudalismo, que tem tudo a ver com a presença dos islâmicos na Península Ibérica. Queridão, espero que eu tenha ajudado você. Um abraço, sucesso, e a gente se encontra por aí. Beijão.